Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e vocês estão no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que acho bastante interessante, que é a clarividência. Depois da vinheta, vamos bater um papo. Então, pessoal, clarividência, naturalmente, né, tem a ver com ver claramente, né? Quando a gente fala em clarividência, dentro da parapsicologia, bem como dentro da projeciologia, conscienciologia, etc., que são temas bastante estudados nesses meios, também a teosofia, entre outros, né? Nós estamos falando de uma capacidade de enxergar além do que se vê com a nossa visão normal, né? A gente acessa frequências superiores das quais nossa visão normal não tem a possibilidade, a capacidade de ver. Então a clarividência trabalha com essa frequência que vai além da visão normal. Com a clarividência, somos capazes de ver coisas que estão acontecendo a longas distâncias. Podemos ver também o que está acontecendo, muitas vezes, né, no plano astral, ou também nós podemos enxergar espíritos que estão perto de nós, etc. Tá? É bom fazer uma diferença entre clarividência e telepatia, tá? Muitas vezes essas duas faculdades anímicas, elas se confundem, tá? E aqui, já aproveitando que eu falei em faculdades anímicas, já deixando claro que são faculdades referentes à nossa capacidade, à nossa própria alma, tá? Não são capacidades, portanto, mediúnicas. Capacidades mediúnicas requerem a intervenção de algum espírito, guia, etc. Tá? A clarividência, assim como a telepatia, assim como a viagem astral, a projeção da consciência, né? Assim como a psicometria, entre outras faculdades, são anímicas, são típicas da nossa própria capacidade, da nossa alma, tá? Bom, então, voltando ao que eu estava falando, é bom diferenciar a telepatia da clarividência, porque às vezes ela se confunde. Embora teoricamente seja fácil diferenciá-las, telepatia é a comunicação mente a mente, né? E a clarividência é quando a gente enxerga as coisas a uma certa distância, etc. Mas ela se confunde porque muitas vezes na telepatia a mensagem ela é passada para nós, para a nossa mente, através de imagens, né? E essas imagens que nós recebemos telepaticamente, elas têm a característica muito semelhante de quando a gente recebe a mensagem, quando a gente recebe as imagens por clarividência, tá? Então aí que surge uma certa confusão quando é telepatia e quando é clarividência. Mas para tentarmos eliminar essa dificuldade de diferenciação, basta a gente ter em mente que para a telepatia é preciso uma pessoa que emite, um emissor, e um receptor, né, que seríamos nós no caso, né? Então alguém está emitindo a mensagem e nós estamos recebendo essa mensagem. Essa forma de comunicação, ela pode acontecer também, né, vinda do plano astral por seres extrafísicos, né, espíritos, tá? A clarividência, por outro lado, ela não tem um emissor. É uma capacidade onde nós enxergamos algo através, então, da nossa visão extrafísica. Para isso, a gente precisa trabalhar o nosso chakra frontal, né, que é o centro da clarividência, né? Então, por isso que a gente acaba trabalhando aí a glândula pineal, né?
e todo aquele trabalho energético relacionado com o chakra frontal para poder então desenvolver e ter uma melhor clarividência. A clarividência, quando está totalmente desperta, são casos bem típicos, como a gente vê Chico Xavier, Divaldo Franco, né? O Dáskalos, ou o Mago de Estróvulos, como é conhecido. Aliás, quem não leu esse livro, recomendo O Mago de Estróvulos, muito bom. Bom, então a gente vê que essas pessoas, elas tinham a capacidade de a todo momento estar enxergando os espíritos de tal forma que chega a ser confuso para essa pessoa. Ela confunde quem é espírito e quem é encarnado, né? Se vocês olharem, por exemplo, o filme do Chico Xavier, é fantástico, vale a pena olhar mesmo se não sendo espírita, tá? O filme do Divaldo Franco também, mesma coisa, vale a pena assistir mesmo não sendo espírita, porque mostra esse fenômeno, como ele acontece. O Divaldo, por exemplo, no filme dele, para citar que é um filme um pouquinho mais recente, o Divaldo trabalhando numa empresa pública, ele tinha que atender as pessoas e às vezes chegava uma pessoa reclamando ali sobre a aposentadoria, etc., que era a função de trabalho dele, né? E ele ia lá conversar com a pessoa e tentar explicar, e as pessoas que estavam, os outros colegas deles, ficavam olhando estupefatos, né? Com o que esse cara tá falando? Esse cara é meio maluco, né? E ele estava falando com o espírito, porque ele enxergava perfeitamente, mas as outras pessoas não viam, né? Ele até conversou com uma colega dele para que ela fizesse um sinal para ele, para quando fosse realmente uma pessoa física que estivesse chegando, para ele atender então e não pagar o mico de ficar falando e as pessoas achando que ele está falando sozinho, né? Um outro filme fantástico que fala sobre isso, já um filme bastante antigo, é O Sexto Sentido. Esse filme, então, ele mostra perfeitamente como é você estar com a clarividência totalmente desperta e enxergando o tempo inteiro, né? Quem não assistiu também, por ser um filme mais antigo, talvez algumas pessoas não tenham assistido, recomendo muitíssimo. Inclusive, Divaldo Franco dizia que ele mesmo passou por tudo da mesma forma como aquele menininho passou no filme O Seu Sentido. É um filme que vale a pena assistir. Eu não tenho uma clarividência desperta, né? Mas como consequência das minhas práticas de viagem astral, naturalmente a clarividência acaba aflorando de uma certa forma, né? Então a gente consegue às vezes ver coisas, presenciar certas coisas que muitos não conseguem ver. Como um exemplo que eu vou dar para vocês agora, tá? Eu tenho uma pessoa muito querida, né? E talvez até por essa conexão tenha sido mais fácil realizar esse experimento, que ela tinha um certo problema com drogas, né? Um problema bem sério tinha com drogas. E essa pessoa, às vezes, ela sumia, né? Então, certa vez, essa pessoa sumiu, né? E as pessoas que gostam muito dele estavam muito preocupadas, tentando localizar ele, não encontravam de forma alguma, não sabiam o paradeiro dele, aonde ele estava. E ele tinha saído de carro, né? E quando isso acontecia, muitas vezes ele passava dias e dias desaparecido, assim, né? E aí ele gastava assim muito dinheiro. Por exemplo, parava numa pousada, né? Num motel, e ali ele ficava ali vários dias, gastava todo o dinheiro dele indo e voltando e usando drogas, né? Então eu resolvi tentar ajudar, né? Como eu tinha uma certa ligação com essa pessoa, e eu pensei que talvez eu pudesse me conectar através da clarividência. Então eu realizei uma prática que eu aprendi no IIPC, que trabalha com a clarividência, que é fazer o mesmo que a gente faz com a técnica da Ouve, ou seja, aquela circulação energética que vai da cabeça aos pés, dos pés à cabeça muito, muito rápido. Realizando essa técnica, ela
entrando pelo chakra frontal e saindo pelo coronário, fazendo esse círculo somente entre o chakra frontal e o coronário, tá? Circulando energia dessa forma e depois retrocedendo e circulando, fazendo a energia entrar pelo coronário e sair expandindo pelo chakra frontal, tá? Essa é uma prática que amplia bastante a clarividência e aí dá essa possibilidade de tentarmos localizar alguém ou algo a uma certa distância. E eu, então, consegui abrir minha clarividência e eu enxerguei carros passando, né? E enxerguei uma figura de uma Ferrari na parede numa parede assim de uma casa assim, né? E eu observei aquele local, mas eu não enxerguei essa pessoa. Eu só enxerguei o local, carros passando, aonde que era o local. E fui puxado de volta, tá? Minha visão retrocedeu de volta. Então eu anotei e fiquei pensando, né, o que poderia ser. Então eu fui até a pessoa que estava procurando essa pessoa, e disse para ela, olha, eu vi isso aqui, vi carros passando, bastante carros, era uma rua muito movimentada, e tinha uma parede, nessa parede tinha uma Ferrari desenhada, né? Falei para essa pessoa. Essa pessoa na hora, pá, teve aquele, né, já sei onde é. Aí era uma avenida, né, uma avenida que aqui em Passo Fundo é bastante conhecida, Avenida Brasil, que a gente chama, que realmente é muito movimentada. Era uma avenida e tinha ali um hotelzinho que tinha uma Ferrari desenhada, porque o nome do hotel era Hotel Ferrari. Então tinha uma Ferrarizinha desenhada. Então essa pessoa, né, foi diretamente lá, né, falou com os donos do hotel, e os donos do hotel então disseram, sim, realmente tem um rapaz aqui que está no quarto tal, ele realmente está indo e voltando. E a gente achou meio estranho, né? Ele é um rapaz muito educado e coisa assim, mas a gente achou estranho a saída e volta dele, etc, né? Então, foi assim que a gente acabou descobrindo aonde ele estava. Um outro relato também que eu tenho de clarividência foi quando eu fiz o curso do IPC e nós realizamos então essa mesma prática que eu falei para vocês agora, que foi ali nesse curso que eu aprendi. E nós tínhamos o objetivo de descobrir um objeto escondido em uma outra sala que a professora do curso havia deixado escondido, né? Então nós realizamos a prática e eu no começo, né, eu sou um pouco desconfiado às vezes, e eu achei que não estava dando certo a técnica, então eu fiz toda a técnica, né, e me concentrei na visão, tentando ver se eu enxergava alguma coisa com a força de vontade dirigida para o objetivo, porque isso é muito importante também, ter a força de vontade, né, dirigida ao objetivo, e eu ali com aquela força de vontade e tentando ver se eu enxergava alguma coisa, e não desenrolava, e a professora estava terminando já a prática, já estava retrocedendo, trazendo o pessoal de volta, quando eu senti uma forte, como que se fosse uma explosão do meu chakra frontal, e se abriu um túnel de luz, e se expandiu à minha frente, esse túnel de luz, e eu, como que minha visão correu por esse túnel, e eu enxerguei ao final dele vários livros, e no meio dos livros um molho de chave. Então, ela chamou a gente de volta e eu, voltei, né? Aí cada um disse o que viu, né? E eu disse para ela, olha, eu vi vários livros e no meio desses livros eu vi várias chaves juntas, eu disse assim para ela, como se fosse um molho de chaves, né? Aí ela abriu um sorriso, né? Para mim e disse, muito bom, ela falou assim, é exatamente isso, eu escondi, né? Aí, aliás, ela antes dela dizer o que era, né? Ela disse assim, vamos todos juntos até lá. E aí pegou todos nós, abriu a porta, a gente foi até a outra sala e estavam lá os livros empilhados, ela tinha aberto no meio os livros e colocou um molho de chave ali no meio. E ela disse, olha aqui, ó, puxou o molho de chave, né? E disse, era realmente um molho de chave que eu tinha visto ali, que ela tinha colocado ali. Foi muito interessante, né? Mas são casos assim bastante interessantes que a gente vê que realmente existe o fenômeno, né? E que ele pode ser treinado, ele pode ser praticado. Eu certamente não tenho aquela clarividência
de ver a todo momento. Agradeço até por não ter, eu não queria estar a todo momento enxergando coisas, espíritos, etc., que eu acredito que daria um trabalho imenso na minha vida, né? Mas a minha clarividência, ela é daquele tipo assim que a gente, ao treinar, consegue alguns resultados legais. E dessa forma, eu penso que todos nós podemos treinar a clarividência. São fenômenos anímicos, fenômenos da nossa alma. Bom, pessoal, eu espero ter clareado um pouco para vocês sobre essa questão aí da clarividência. Tem alguns livros bastante interessantes que eu acho que seria legal vocês darem uma olhada. Vou deixar aqui em cima para vocês olharem as capinhas desses livros. Recomendo muito. É o livro do Charles de Bitter. Um dos outros livros é um livro que é do IIPC, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito desses livros. Vale a pena a leitura. Pessoal, agradeço então a paciência de vocês. Peço que, se possível, e se gostarem, se tiverem gostado deste vídeo, que deixem o seu like, façam sua inscrição, estejam em contato aí com o canal. Mas o mais importante de tudo é que essa mensagem sirva para ajudar cada vez mais as pessoas a se interessarem pela temática e procurarem praticar e conhecer mais. Paz profunda. Fiquem com Deus, o Deus do seu coração, o Deus da sua compreensão, e até o próximo vídeo.